questão sobre a existência de Deus, assim como a existência do sobrenatural em si, depende a que se está referindo como Deus ou como sobrenatural, tendo o natural como um referencial teórico. Na concepção metamágica das religiões, das tradições teístas, né, o sobrenatural é, na verdade, um antinatural, isto é algo que estava para antes da natureza, o que sequer pode ser qualificado como especulação, sendo, na verdade, um puro invencionismo racionalizado sobre mitologias antigas, né? Em relação a essas, eu sou ateu convicto. Não há divindade, não há espíritos, não temos alma. Esse sobrenatural simplesmente não existe. E se vivêssemos numa sociedade minimamente razoável, essas crenças seriam tratadas como um problema psiquiátrico. Agora vamos falar de uma metafísica real. O sobrenatural não como o antinatural que veio antes, mas como sobre a natureza, que se desenvolve como desdobramento consciente da natureza através do ente humano. O Deus que nasce da interação cognitiva dos Homo sapiens como processo de humanização da consciência em relação à biosfera como referente causal de um sistema compartilhado de valores existenciais que ditam o comportamento da nossa espécie. É o nascimento da teologia natural. E ela nasce não como uma afirmação valorativa da natureza, mas como uma proposição disruptiva com as suas leis em relação à bioética humana. Aquilo que hoje lemos como o primeiro capítulo do Gênesis na Bíblia é claramente um manifesto teopolítico redigido com essa pretensão. Ali nos versos 26 ao 31, Adão e Eva são explicitamente apresentados como os humanos vegetarianos que devem tornar vegetarianos todos os outros animais. É uma nítida incitação à rebelião contra a economia tanatogênica da cadeia alimentar, que no texto culminará com o amanhecer definitivo do sétimo dia, sobre o qual a noite não mais se estabelecerá. É o equivalente profético ao texto de Isaías, no capítulo 65, onde, a partir do verso 17, o reino de Yahvé é apresentado como a nova Jerusalém, na qual o lobo e o cordeiro pastam juntos e o leão come a palha como boi e nenhum mal se faz. Obviamente tudo isso é mitológico, né? Mas o que a gente está tratando é da intenção de quem escreveu esse texto, né? A sua intenção teológica. Então, a partir do primeiro capítulo do Gênesis, né, todos os textos vão girar em torno do conflito fundiário entre agricultores e pecuaristas e da relação do homem com os outros animais, como, por exemplo, na narrativa de Abel e Caim, né, onde Caim é o agricultor pacífico, né, e Abel é o servo pecuarista do Yahvé, né? Ou mais adiante, por exemplo, no mito do dilúvio, onde o verso 4 do capítulo 19 escancara a batalha de narrativas entre os escribas, no qual o redator explicitamente inviabiliza os 3 versos anteriores, nos quais o outro autor deliberadamente se serve do mito sumério diluviano para deturpar o primeiro capítulo do Gênesis, tirando os animais da condição de responsabilidade de uma humanidade vegetariana para colocá-los como um mero recurso sobre o qual os humanos onívoros estariam autorizados a tocar o terror, né? Aí, ao dizer, a carne, porém, com seu sangue, que é a sua vida, não comereis, o escriba oponente, obviamente, inviabiliza a matança de animais autorizada pelo outro nos 3 versos anteriores, né?
nitidamente uma pegadinha no jogo teológico ali. Mas logo nos versos 5 e 6, um terceiro redator entra em cena e distorce o texto, dando a entender que é o sangue do homem que não pode ser derramado pelos animais ou por outros homens. Sendo que o verso 4, em relação aos 3 anteriores, diz claramente algo diferente. Assim também em Jeremias 7:22, por exemplo, o escriba desmente a Páscoa judaica e a tradição de Moisés ao declarar na porta do templo que nunca foi ordenado nada sobre holocaustos e sacrifícios aos israelitas por ocasião da saída do Egito, né? Então, mais uma vez, a gente tem ali uma batalha teológica entre o escriba desse texto de Jeremias e o escriba do texto mosaico anterior, né? Então, assim também Jesus, no Novo Testamento, vai libertar os animais da mão dos cambistas, denunciando que se os judeus tivessem compreendido o que significa misericórdia quero e não holocaustos, eles não derramariam sangue inocente. E, obviamente, no contexto do templo ali, tal sangue inocente em questão é o sangue dos animais usados como recurso pseudo-sagrado em holocaustos e sacrifícios para satisfazer o apetite humano por carne, né? E isso perdura até os nossos dias. Hoje vivemos uma teocracia pecuária global, na qual mais de 70% de todos os recursos agrícolas disponíveis estão ocupados pela indústria macabra da manutenção do holocausto animal. Ela reflete a desumanização da nossa espécie no processo histórico e cultural de transição do espírito subversivo às leis naturais da biosfera predatória para o culto criacionista da natureza e seu suposto criador inteligente. E essa mudança paradigmática de uma consciência divina sensioética emergente para uma cultura de veneração a uma suposta divindade antropomorfa pré-existente e criadora do universo, sustenta e perpetua a animalidade que rege o comportamento autodestrutivo dentro da nossa própria espécie. Em outras palavras, nós reproduzimos em sociedade aquilo que simplesmente toleramos na natureza e justificamos esse comportamento mediante a projeção imagética e coletiva do antropos universal que nos guia, que chamamos de Deus. E este é um Deus real, não como persona concreta, mas como modelo ideal de humanidade estabelecida a ser perpetuada. Diferentemente dos outros animais, o homem não vive na intersubjetividade ontológica de sua espécie, mas objetiva e se molda ao ambiente que remodela a imagem das suas convicções culturais socialmente construídas e herdadas. Isto porque em nossa espécie a maior parte do cérebro se desenvolve fora do útero, devido à necessidade de um parto prematuro por causa da nossa postura bípede. O que significa que, enquanto os outros animais exercem o seu eu interior no ambiente em que se movem, nosso eu é construído na percepção coletiva dialeticamente compartilhada desse ambiente, ou seja, o nosso eu existe fora do corpo do organismo, né? Diferente dos animais que existem dentro de si mesmos, né? É assim que projetamos uma noosfera comum que se reflete em um sistema pragmático de valores que molda o pensamento coletivo como um Deus à nossa imagem e semelhança. O verso 21 do Salmo 104, por exemplo, diz que os leõezinhos bramam pela sua presa e recebem de Deus o seu sustento. É uma concepção teológica completamente desprovida de qualquer compaixão e senso humano pelos seres sencientes. E essa teologia dita a ética amoral dos biólogos e ambientalistas que tratam a relação presa e predador como mera questão de equilíbrio ecológico, né?
no qual a natureza cega e impessoal é tratada como legítimo dignatário de ter seus interesses considerados em detrimento dos seres sencientes, né, que são tratados como meras coisas existentes para o suprimento desses interesses. Então há uma total distorção, né, de valores éticos nesse sistema de pensamento. Veja que, em essência, o salmista e a nossa ciência supostamente laica compartilham o mesmo Deus conceitual, né? Então é por isso que não existe um ateísmo real quando se olha para Deus como um sistema de pensamento que dita um sistema de valores e não para um mero avatar antropomorfo que aliena o ambiente religioso performático, né? Eu não sei se eu fui suficientemente claro nessa explanação, né? Mas, enfim, no vídeo sobre o antinatalismo, né, eu tinha dito que havia uma utopia específica no horizonte das utopias que me faria reconsiderar, né, a minha posição antinatalista, né? E seria a transição para esse sistema de pensamento onde o foco da atenção humana está nos seres sencientes e não nos processos cegos da natureza, né? É esse sistema de pensamentos que me faria pensar diferente, porque então nós teríamos realmente uma justificativa moral e ética para estar aqui que transcenderia os interesses biológicos da nossa própria espécie. Então, é um assunto complicado de abordar, porque é um sistema de pensamento totalmente ausente em nossa sociedade, né? E então é isso. É isso que eu tinha para dizer sobre a questão de Deus e do sobrenatural. Valeu, espero ter sido claro, né? Espero ter sido razoável nessa disserção aí, nessa explanação aí. Um abraço a todos aí e até uma próxima.